Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com apenas um react de... Já começou? Salve Nakamas. Gojo só não matou o Sukuna, pois não quis. Meu Deus. Esse vídeo vai ser bom. Vídeo O patrocinado verdadeiro pela mais Katrina. forte. Katrina, muito obrigada, Katrina. A Katrina ela vai começar um caos. Do canal Genshin Nerd. Genshin Nerd. Bora ver, eu tenho opiniões. Eu vou ver qual modo que eu vou ativar. Um modo querendo engajamento ou um modo mais lúcido. Eu vou decidir, dependendo do vídeo. Eu volto no modo lúcido. Hoje é dia Mesmo 24 de no modo lúcido dezembro, vai dar o mesmo engajamento. dia em que ocorreu a Batalha dos Mais Fortes. Hoje é dia 24 de dezembro, o mesmo dia em que ocorreu a Batalha dos Mais Fortes. Hyomi Sukuna vs Satoru Gojo. E até hoje, mais de um ano depois da morte do Honrado e 2 meses desde o fim do mangá, os acontecimentos dessa luta geram muitos debates na comunidade. E hoje eu estou aqui para provar com detalhes, até que simples, do mangá, como Satoru Gojo é definitivamente o mais forte que já apareceu nesse mangá. E como Sukuna só venceu a luta pelas circunstâncias que colocaram o Gojo em muita desvantagem. Mas que no fim, ele só perdeu porque quis. Mas calma que eu vou explicar tudo isso. Então já deixa seu like aí, ganhando o botão de hypar pra gente chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal aí pra me ajudar a atingir a meta de 20 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considera virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis pra vocês. E me ajudaria demais a comprar um PC novo e melhorar a produção dos vídeos. E, enfim, aqui que eu falo Zeshin, e esse é o canal Zeshin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Carinha, tá Bem, gelado. primeiro eu devo começar falando sobre os 3 momentos onde o Gojo poderia ter vencido tranquilamente, mas não o fez por um certo motivo. Vou explicar cada um. O primeiro é quando ele expande o domínio 0.01 segundo mais rápido que o Sukuna, e acerta o Muryokusho, pois o Sukuna havia recebido muitos danos na expansão anterior e teve que regenerar o corpo, e isso atrasou que ele restaurasse a técnica inata e conseguisse expandir o domínio. E bem, como todos sabem, o Sukuna de alguma forma conseguiu invocar uma Horaga para destruir o domínio do Gojo, que ele já estava adaptado, o que foi bem lógico e incoerente. Afinal, para invocar uma Horaga, é necessário fazer o sinal com as 2 mãos e entoar o "com esse tesouro eu invoco". E isso vale pro Sukuna. Nós vemos em vários momentos ele tendo que realizar esses passos para conseguir invocar uma Horaga. Mas durante essa expansão, onde ele estava incapaz de fazer qualquer movimento, ele milagrosamente invocou uma Horaga sem precisar de nada disso. Vai entender. Caô. Mas enfim, o ponto todo nem é esse, mas sim um pouquinho antes disso. Logo após acertar o Muryokusho, o Sukuna fica totalmente impotente, e o Gojo consegue avançar nele e destruir seu coração, antes dele conseguir... Esse vídeo, eu acho que eu só vou assistir. Acho que vai ser um dos reacts, vai ser só o react de porta mesmo. Sabe que eu só vou... Eu vou ter eu uma já orquídea. discuti tanto sobre isso, cara. Mas eu também não me importo. Entendeu? Essa é a parada. Então... Ih, o Shadow falou que você não tem argumentos. Não tem mesmo. Não tem argumento, pô. Você tem, Sharon. Um homem sábio. Você Dá está certo. O suco. Depois da música do Crono, do gato de Schrödinger, eu comecei a refletir muito. Muito. conseguir invocar uma Horaga. Ou seja, nesse momento, o Gojo poderia muito bem ter arrancado a cabeça do Sukuna ao invés de destruir o coração, e ter encerrado a batalha ali mesmo. E não adianta tentar dizer que o Sukuna poderia não ter regenerado o corpo e priorizado regenerar a técnica inata, e então só regenerar o corpo após expandir o domínio, pois mesmo se seguir nessa linha, o Sukuna ainda perderia nessa expansão, pois o Gojo iria se aproveitar do Sukuna não ter tido tempo de regenerar o corpo dos danos anteriores e já iria lançar um azul para continuar causando mais danos. Afinal, se em 0.01 segundo ele consegue expandir o domínio, ele também consegue usar o azul, que é até mais rápido. Nem tem sinal de mão e não cria uma barreira enorme. E então, o Sukuna não iria resistir aos danos dessa expansão, junto com os danos anteriores, que ele não conseguiu regenerar direito, até porque a situação já estava tão crítica que regenerar o corpo se tornou a prioridade máxima dele. Não é à toa que a Aural me disse que mesmo após ter regenerado e dias terem se passado, o soco do Gojo ainda doía. Enfim, o Sukuna não conseguiria apanhar por mais 3 minutos, não conseguiria manter o Sutuário Malevolente ativo e seria atingido pelo Muryokusho, e então seria morto. O segundo momento é quando o Gojo usa o Roshi restrito e devasta toda Shinjuku. Uma Horaga é obliterado nesse golpe e o Sukuna fica todo detonado, mas ainda sai vivo, por muito pouco. O que é bem incoerente, já que no capítulo 234, o próprio Sukuna afirma que morreria se tomasse um Roshi a uma curta distância. Tá, pera, meu cérebro não tá conseguindo mais acompanhar ele, porque meu cérebro parou ali na parte que ele falou. Ele tá picotando muito a música, a luta. Porque ele falou assim, porque ele poderia ter cortado a cabeça do Sukuna naquele momento, certo? Uhum. Mas não cortou! É a mesma... Você tá entendendo? Não adianta, amor, não adianta, sabe? Porque no início, o Sukuna cortou o pescoço e o Gojo regenerou ao mesmo tempo o negócio dentro da expansão do negócio. Porque o Gojo, ele poderia ter... Mas não fez. Então vamos falar do que foi feito, do que aconteceu e como foi. Aí o meu cérebro tá aqui, mas porque ele poderia ter... Tá, mas não fez.
Aí o meu cérebro travou lá. Aí eu tinha que soltar isso pra fora, porque senão eu não ia conseguir continuar acompanhando o vídeo. Mesmo numa liberação de 100%. Mas aí, um capítulo depois, onde já ficou até um pouco mais fraco por ter continuado lutando, ele não morreu. Mas enfim, né? O ponto nem é esse também, mas sim o fato de que o Gojo poderia ter usado um pacto vinculativo pra aumentar a liberação do Roshi restrito e definitivamente matar o Sukuna. E o preso provavelmente seria dificultar o uso dos próximos Roshis ou algo assim. Mas as condições não importam, o Sukuna com certeza seria obliterado. E é óbvio, mas eu vou deixar claro, o Gojo facilmente conseguiria fazer um pacto. Até a Miwa consegue. E como o Sukuna usou o pacto pra vencer logo depois dessa cena, tá totalmente liberado pro Gojo usar também. Negue Gyakutami. E isso nos leva ao terceiro momento, que é quando o Sukuna usa um pacto pra usar o corta-mundo sem nenhum selo de mão, nem cântico e nem direcionamento. E então corta o Gojo. Nesse momento, o Gojo também poderia ter usado um pacto pra aumentar a liberação de energia amaldiçoada reversa e se regenerar completamente. Ele poderia colar o tronco às pernas novamente. E sim, isso seria totalmente possível. Afinal, nós vimos que o Yuji conseguiu colar o pé dele no lugar de novo, após ter sido cortado pelo Fukuma Mizushi. Ele não criou um pé novo, ele só colou o pé no lugar de novo. É verdade. Porra, mas ele quer comparar um pé com um tronco, caraca. Não, ele tá certíssimo, pô. Porra, colar uma mão aqui, dar um jeito, um dedo. Agora, metade do corpo? E, Marcola, vou seguir o seu conselho. Irei desligar o cérebro, irei só ouvir. Com energia reversa, com sapato e tudo. E nós também vemos que o Yuta, após receber o corta-mundo, conseguiu desativar o próprio domínio a partir da visão do Sukuna pra enganá-lo. Então o Gojo facilmente conseguiria fazer um pacto. Eu nem preciso explicar isso, né? Ninguém morre instantaneamente. E alguém pode dizer que se for assim, o Sukuna poderia ter cortado o pescoço do Gojo em vez do tronco, ou a cabeça ou algo assim. Mas nada mudaria, pois o Gojo pode regenerar qualquer parte do corpo. A parte mais complexa de regenerar é o cérebro, que foi deixado claro na obra toda. E até isso ele conseguiu com maestria. A parte mais difícil de todas, que especificamente do cérebro, é a parte de ficar as técnicas inatas. Até isso ele conseguiu regenerar com maestria, super rápido. E inclusive, o Gojo teve o pescoço sabia. cortado de... Não, mas isso aceita, né? Tipo, não, tá de boa, né? Eu vi que tô entendendo, sendo que nunca vi juntos. Não, tá de boaça, né? Tipo... É mostrar... Quem foi quem, mano? Agora, eu não lembro agora o Kenjaku. Não lembro do cara que explode a parte do corpo. O Kenjaku, ele sabia a energia reversa amaldiçoada, tá ligado? Pra se regenerar. Só que o Kenjaku foi no pescoço dele. E pelo fato de acertar o pescoço, deixou ele meio que inativo de usar O negócio da regeneração. da regeneração, entendeu? Mas o Gojo pode. Tá, entendeu? então O Gojo resumindo, pode. o Gojo ele regenerou a parte do cérebro dele, que era a parte mais difícil de regenerar, ele regenerou. Não, ele não regenerou o cérebro, ele regenerou o pescoço. Aqui que teu É, cérebro, sim, né? não, sim. Uhum. Era a parte mais difícil, então ele poderia facilmente regenerar um tronco. Aparentemente, mas depende da quantidade de energia e por aí vai, entendeu? Que naquele momento ele já tá todo fudido, né? É que foda também, eu vejo pelo lado que ele tomou o golpe desprevenido. No momento que o Sukuna estava aparentemente fudido, entende? E que o Gojo, querendo ou não, ele ama tomar golpe desprevenido. Desde a época do Toji. Entendeu? Então, tipo, no meu ver, ele poderia regenerar? Talvez. Seria um roteiro igual o pescoço. Poderia, entendeu? Mas... diversas vezes no santuário malevolente, a cabeça e todas as partes, e mesmo assim se regenerou sem problemas. Então, independente de qual fosse a direção do corte, o Gojo poderia realizar um pacto para bufar a regeneração e sobreviveria tranquilamente. Ele Inclusive, poderia comer o próprio meu Yuta se cu, ele regenerou poderia daquele comer corte. o seu, ele poderia tudo. O Sukuna poderia comer o meu rabo. Todo mundo poderia fazer qualquer coisa dessa porra. Pô, toda hora ele poderia. Vai tomar no cu, que porra é essa, velho? Não tô entendendo, mano. O Gege poderia escrever o bagulho que o Gojo ficaria mais forte. Oh, mas eu acho que o Goku também poderia, não poderia? Poderia. Né? Claro, todo mundo poderia. Eu poderia. Após assumir o corpo do Gojo. Isso é mostrado na cena da cirurgia, onde a própria Mas eu Shoko aceito, eu fala pro concordo. Yuta usar a liberação máxima de energia para conseguir regenerar o corpo, o que deixa a morte do Gojo ainda mais incoerente. Enfim, a condição desse pacto seria dificultar o uso da energia reversa dali pra frente, seguindo a lógica dos pactos, como o do Sukuna, por exemplo, que dificultou o uso do corta-mundo dali pra frente. Então, o que ocorreria nesse cenário seria o Sukuna ativando a reencarnação e indo pra True Form. Nossa, E que então, a luta continuaria, com ambos estando sem expansão de domínio e com a energia reversa dificultada. E claro, o Gojo estouraria o Sukuna na porrada, que nem estava fazendo antes, pois o Sukuna não teria nada pra... Olha só, eu vou pegar um argumento aqui, por exemplo. Vou pegar um argumento aqui, ó. O início da luta. Eu acho que é o último comentário que eu vou dar, que eu tô cansado de pausar já nessa merda. No início da luta, o Sukuna venceu a expansão de domínio. Depois, o Gojo
ele conseguiu fazer uma forma de diminuir a expansão pra ela ficar mais resistente, pro Sukuna não conseguir destruir a expansão dele, correto? Aí a luta tinha que durar 3 minutos até a expansão cair. E eles indo regenerar o cérebro e não sei o que. Vou usar o mesmo argumento. O Sukuna poderia já estar no corpo reencarnado dele. No corpo reencarnado, seria mais fácil de sair no soco. Com isso, consequentemente, ele não tomaria aquele golpe, que ele teria que se regenerar e atrasar para a expansão de domínio. Entendeu? Tipo, não vai ficar nessa chatice? Um poderia, mas o outro também poderia. Entendeu? E daí, mas o Sukuna poderia cortar ali. Mas o Gojo poderia meter um roxo. E se? E foda, pô, entendeu? Se minha avó poderia nascer com 2 rodas e um guidão, ela ser uma bicicleta, e por aí vai, entendeu? Nós vai ficar nessa trocação, então não tem o que fazer, pô. É mais fácil lidar com o que a gente tem do que a gente ficar mexendo com o e se. Que não vai levar a lugar nenhum esse e se. Exato, porra. Ah, mas igual lá do Toji. Mas se o Toji arranca a cabeça... Volta vídeo de Boruto. O Toji poderia ter arrancado a cabeça do Gojo. Mas não, ele só deu um furo no pescoço e arrancou o fígado todo, né? Mas poderia ter arrancado o pescoço e o Gojo morto e nem lutaria com o Sukuna. Poderia! E por aí vai, pô. Discutir de power scaling, luta é uma chatice. Alguém fez uma pergunta ali que eu lembro que eu tinha te feito essa pergunta. Aqui, ó, o Motinha. Eu só não entendo por que o Sukuna pegou o corpo do Megumi se ele já tinha na manga o corpo dele completo. Da era... Então, eu não sei como é que fala isso aqui. Sendo da que... Heian. Da era o quê? Era Heian. Heian. Sendo que ele, dessa época, é mais forte que o Sukuna com o Megumi. Não, sim, é que assim, ele tava com medo de um ponto. Se ele usar já essa carta na manga... Posso responder? Se eu responder certo, se eu responder errado, você me corrige? Aham. É porque eu tinha perguntado pro João essa mesma pergunta porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, porra, mas foi sacanagem do João. Foi sacanagem do Sukuna ter feito isso. Ele poderia já ter lutado com o corpo dele, tentando não. O João falou assim... Seguinte, querendo ou não, a carta na manga dele do corpo original e a outra carta na outra manga do Megumi. O João falou assim, se fosse você, sabendo que depois que você lutar com o Gojo e possivelmente ganhar, você vai ter um monte de outros feiticeiros pra você lutar também. O que você escolheria? Já usar o seu corpo e fuder com o seu corpo lutando com o Gojo, que é forte pra caralho, e já cagar com o teu corpo, ou usar aquela outra carta na manga, que seria uma Horaga, se acaba ali com uma Horaga e tudo, e depois use o seu corpo pra você tá bem 100% pra lutar com os outros feiticeiros. Eu falei, pensando por esse lado, me colocando no lugar do Sukuna, eu também usaria uma Horaga. Porque se é pra vencer nessa porra, a gente vai fazer o que for preciso pra vencer. Falei alguma coisa errada? Não, falou certíssimo. E muita gente fala, mas se uma Horaga não venceria. Venceria sim, pô. Se ele tivesse no corpo original, ele ia vencer na expansão de domínio, pô. Entendeu? Só que daí, no caso, quando ele fosse lutar com os outros feiticeiros, ele ia estar acabado, né? Depende, Gojo. Ele venceria, pô. Ele teoricamente venceu, pô. Entendeu? Naquele momento que o Gojo, ele explodiu o cérebro dele 3 vezes, 4 vezes, e regenerava pra resetar a expansão de domínio, o Sukuna tinha feito só 2 vezes, entendeu? O que fudeu ele, que ele tava no corpo do Megumi, na trocação é mais fraco. Se ele tivesse 4 braços, querendo ou não, ia acrescentar na luta e talvez ele não tomaria o golpe no peito. Com isso, ele não cairia na expansão do Sukuna, do Gojo, não foderia o cérebro e teria a expansão dele pra usar e pra matar naquele momento que ele tava de joelho lá, entendeu? Mas indifere, pô, indifere. Os dois morreram que nem bosta e eu quero que os dois se foda. Só é isso, eu sou time todo, sabe quem é? Eu quero que os dois tomem no cu. Um morreu partido e o outro que nem uma bosta. Isso que eu gosto. Deixando bem claro que a gente não é hater de ninguém, nenhum dos dois. A gente gosta Eu gosto dos dois, mano. Mas essa... A gente só tá tentando... Fã de Sukuna é chato, fã de Gojo é chato. Mandou R$35. Reagem a Explicando todos os gêneros de anime em 17 minutos. Do canal Apreciador. Muito legal. Caleb, muito muito obrigada, obrigado, Caleb. tamo junto. Vocês estão esquecendo o Mugen. Porra, mas o Mugen, ele é atingido na expansão de domínio do Sukuna, pô, entendeu? Você entendeu? Na primeira expansão do Sukuna, ele conseguiu cortar. Por quê? Porque o Mugen indifere na expansão de domínio. Mas, né?
Aí tem o Mugen, é verdade, né? O cara é invencível. acertar o Gojo além da amplificação de domínio. Ou seja, porrada. Volta um Ele pouquinho. nunca conseguiria acertar A gente falou que a gente ia assistir igual planta, né? Não, agora eu parei, realmente. Não quero mais o conversar. Sukuna na porrada, que nem estava fazendo antes. Pois o Sukuna não teria nada para acertar o Gojo além da amplificação de domínio. Ou seja, porrada. Ele nunca conseguiria acertar o corta-mundo. Pois após fazer o pacto, ele precisava realizar os cânticos, fazer o selo em mantém com as duas mãos, que é o mesmo da expansão de domínio, e então apontar a direção do golpe. O Gojo desviaria na maior facilidade do mundo, até o Hajime Amaki desviar desse corta-mundo. Ou melhor, provavelmente o Gojo nem deixaria o Sukuna terminar esse ritual todo, podendo spamar azul, vermelho à vontade. E claro, nada impediria ele de lançar outro Roshi restrito. Se nem Sukuna e Mahoroga juntos conseguirem impedir, quem dirá o Sukuna sozinho e mais nerfado do que antes. O Gojo dominaria a luta e nunca tiraria o Sukuna em não muito tempo. Então, conseguiria salvar o Megumi. E bem, há um motivo para nada disso ter acontecido. Na vida real, é porque o Sukuna não podia morrer ali, ele precisava enfrentar o resto dos personagens e a história precisava continuar. Mas dentro da história, também há uma explicação bem clara do porquê o Gojo não matou o Sukuna, mesmo tendo tantas Vira chances desculpa para lá. isso. O Megumi. Exatamente, o Gojo não queria matar o Megumi, ele nunca conseguiria fazer isso. Era como um filho para ele, que ele cuidou desde criança. E não adianta tentar usar Fazer aquela o frase do roxo início do 200%! Gojo dizendo que ia matar o Sukuna, ou a frase dele dizendo que mataria o Sukuna antes das 3 rotações da roda do Mahoraga, porque aquilo eram claramente frases para passar confiança e intimidação. Ele não mostraria fraqueza perto do Sukuna, né? Ele não falaria, não vou te matar porque você tá com o Megumi. Que a confirmação disso é exatamente no primeiro momento em que o Gojo podia ter matado o Sukuna, quando ele acerta o Muryokusho. Ele diz em pensamento que pretendia destruir vários órgãos do Sukuna e deixar ele muito perto da morte. Ou seja, claramente não pretendia matá-lo. Ele queria apenas incapacitar totalmente o Sukuna, para poder separar ele do Megumi, e só aí matá-lo. Por isso que ele só destruiu o coração ao invés de arrancar a cabeça do Sukuna, e por isso ele não utilizou o pacto para aumentar a liberação do Roshi restrito e garantir a morte do Sukuna. Inclusive, ele nem fica surpreso do Sukuna ter sobrevivido. Nunca foi a intenção dele matar o Sukuna, pois ele queria poupar o Megumi, que ele tanto amava. Diferente do Sukuna, que fez de tudo para matar o Gojo. Ele fez de tudo para não deixar o Gojo sair das posições de domínio dele. Ele disse que ia expandir o domínio e fechar uma barreira para garantir que o Gojo fosse morto naquela expansão também. E no final, onde mostra que ele estava sentindo nervosismo. Mas enfim, o que o Gojo fez foi apenas incapacitar o Sukuna, deixar Olha ele que muito delícia. enfraquecido. Dessa forma, ele salvou todos os alunos, que seriam trucidados se o Sukuna não estivesse totalmente enfraquecido. E também possibilitou que o Megumi fosse salvo no fim, pelos golpes do Itadori que atingem a alma. Um poder que o Gojo sabia que o Yuji tinha devido aos 6 olhos. E inclusive, o Sukuna realmente pretendia isso. Ele realmente queria que o Gojo não o matasse. No capítulo 216, ele mesmo diz que, como ele ia lutar contra outros feiticeiros, aquela aparência era melhor. E não foi a primeira tática suja dele não. Ele também já havia feito isso contra a Hana, ao fingir ser o Megumi para sobreviver à escada de Jacó. O Sukuna Homem sempre esteve vagabundo, disposto a apelar sujo. para emocionar dos oponentes para não ser morto. E bem, mesmo querendo salvar o Megumi, o Gojo Leal, ainda tô poderia contigo. ter vencido, com o cenário 3, onde ele usa um pacto para se regenerar do corta-mundo e depois derrota o Sukuna True Form por causa de todas as vantagens que ele tinha, né? Nada passava do Mugen, os dois sem expansão de domínio, então é um Mugen total ali, e o corta-mundo totalmente nerfado. Então aqui é realmente incoerente. Não faz sentido ele não ter feito isso. Mas como eu disse, o Sukuna precisava vencer para a história continuar. E eu vejo muitos comentários sem lógica, dizendo que o Sukuna poderia ter usado o Fuga na primeira expansão de domínio, ou que o Gojo ter sobrevivido àquilo foi forçado. O que é completamente ridículo. Afinal, o Gojo sobreviveu utilizando poderes que foram estabelecidos desde o início da obra. Energia reversa, domínio simples e vermelho. O Gojo era absurdamente resistente e possui uma regeneração absurda. Simplesmente isso. E quanto ao Fuga, foi dito no capítulo 259 que o Fuga foi selado durante a batalha contra Satoru Gojo. E mesmo que o Sukuna pudesse usar, ele nem acertaria. Afinal, o Fuga não possui acerto garantido. Isso nunca foi dito. Tanto que no capítulo 258, o Fuga só é ativado após o Fukuma Mizushi se encerrar. O Itadori disse que os cortes haviam parado. O Fuga é uma técnica externa, que apenas aproveita os danos causados pelo domínio para aumentar a potência. Mas ela não conseguiria passar do Mugen. Sem falar que mesmo se acertasse, caso o Sukuna ficasse parado para abrir a fornalha e carregar o Fuga, o Gojo conseguiria escapar do domínio rapidamente, pois não teria o Sukuna o impedindo. E seria realmente mais fácil do que o normal, até porque aquela primeira expansão tinha uma área muito pequena. Porque quanto menor a área, mais forte é o domínio. Então os cortes do Sukuna ficaram mais fortes e conseguiram quebrar a barreira do Gojo mais fácil. Vocês também podem dizer que o Sukuna venceria se usasse a True Form desde o início. Mas a verdade é que isso não mudaria basicamente nada. Afinal, a True Form não deixa o Sukuna mais forte, mais resistente ou mais rápido. Nunca foi dito isso em lugar algum. Literalmente a única coisa Não deixa. Ok. Não deixa, é verdade. que muda são as bocas Não e os dois deixa. braços extras. É a única coisa citada pelo Hajime quando o Sukuna se transforma, que aquele era um corpo perfeito para um feiticeiro. O que realmente é verdade, mas não muda o fato de que o Gojo é mais forte, mais rápido e mais resistente, por feitos demonstrados contra o Meguna. A força do Sukuna não vem do corpo. Isso aqui já se passou um ano, né? Já. Gente, o tanto que esse cara deve sofrer no banho. Chorar desesperado. Que porra é essa? Eu não tô Porque o autor entendendo, fez o mano. Gojo perder. Não tá escrito.
Oi, Clauber! Não, pô, mas Ainda- esse argumento é meio paia, não. Tipo, nossa, mas só pra ele ter 4 braços não ia acrescentar na luta. Mas como não, gente? Porque nas lutas você faz selo. E é mostrado que é muito roubado você lutar com dois braços Lopes de... vai ter. Os 2 braços de cima e os 2 de baixo você fazer selos. E por aí vai. Isso já ajuda. Até pra bloquear soco e por aí vai. Acrescenta. Mas tipo, na cabeça dele não acrescenta. E tá... Tá bom, né? Tá bom, eu acho engraçado só. É a única coisa citada pelo Hajime quando o E Sukuna duas se bocas, transforma. verdade. Que aquele era um corpo perfeito para um feiticeiro. O que realmente é verdade. Mas não muda o fato de que o Gojo é mais forte, mais rápido. É. Não, realmente, lá o cara falou que é o corpo mais forte. Mas isso não tira o fato que o Gojo é mais forte. rápido e mais resistente, por feitos demonstrados contra o Meguna. A força do Sukuna não vem do corpo, vem da alma que está armazenada nos dedos. Por isso que quando ele assume o corpo do Itadori e do Megumi, ele recupera a própria força e a própria reserva de energia amaldiçoada. E estar no corpo do Megumi não deixa ele com a força ou resistência do Megumi. Ele fica literalmente com a própria força e resistência. Nada muda. Nunca foi dito que ele fica mais fraco porque o Nesse corpo do ponto eu Megumi é mais concordo com ele. Porque o que define a força em si é a energia amaldiçoada, a quantidade. Então, tipo, um soco dele com a mão esquerda vai ser o mesmo soco com a mão esquerda do Megumi. Aí eu concordo. Mas falar que 4 braços e 2 bocas não vai acrescentar, porra, aí é puta que mais pariu. fraco. A True Form apenas adiciona os membros extras, que não fariam diferença contra o Gojo. Ele até se sairia melhor no mano a mano do que o Meguna, só que o Gojo se demonstrou muito mais forte que o Meguna. O Gojo enfrentou Sukuna, Mahoraga e Agito ao mesmo tempo. Então 2 braços extras não fariam diferença nenhuma pra ele. Até porque o Gojo pode simplesmente ficar spamando azul e ficar arremessando o Sukuna de lado pro outro. Puxar ele pros socos, prender ele nos destroços tipo Shibaku Tensei, lançar vários azul ao mesmo tempo, que funciona tipo uma sajada que corta a barriga do Sukuna, e etc. Causando muito dano no Sukuna e nem permitindo que ele tenha um mano a mano, né? Já que o Sukuna sempre ficar jogado lá Eu pro acho que outro. tem o Sura. Resumindo, Sura. se fosse um mangá escrito por esse cara, o Sukuna não ia ter a mínima chance de Não, tocar no Gojo. ia ser massacre, daí o mangá ia acabar aí. Ia ser um massacre, o Sukuna ele ia apanhar assim igual uma criança, ele ia ser... Ele ia... É, Acaba essa porra logo. Muito dano no Sukuna e nem permitindo que ele tenha um mano a mano, né? Já que o Sukuna sempre ficar jogado de lado pro outro, tendo que fugir dos vermelhos, do azul e tudo mais. A batalha seguiria da mesma forma, com as 5 disputas de domínio e o Sukuna sendo derrotado na 5ª expansão do Gojo, já que a expansão dele teria a mesma força e ele receberia os mesmos danos que o Meguna recebeu, devido ao azul, vermelho e tudo mais, como eu já disse. Ou ele seria derrotado durante o Roshi Restrito com Pacto, ou sendo derrotado após o Gojo ser regenerado corta-mundo com Pacto também. Se o Rei das Maldições usou, o Honrado também pode usar. Também tem gente que diz que o Gojo deveria ter morrido para aquele corte do Mahoraga, dizendo que ele acertou no braço ao invés da cabeça. E bem, a cena mostra Ninguém o Gojo diz se posicionando pro lado, o que indica que ele tentou desviar do golpe, mas ainda assim teve o braço atingido. O Gojo não ficaria parado contra qualquer golpe do Mahoraga que estava adaptado ao Mugen, ele sabia disso. Embora ainda seja estranho o cara Gojo não ter dele conseguido ali, desviar totalmente, realmente. afinal ele é bem mais rápido que o Mahoraga, e ainda tem uns 6 horas de teletransporte. Mas enfim, mesmo se considerar que o Gojo foi salvo pelo roteiro, entre aspas ali, ou algo assim, nada muda. Afinal, se o Satoru quisesse, ele teria matado o Sukuna na 5ª expansão de domínio, arrancando a cabeça dele. E essa cena nem chegaria a acontecer. Mas se é pra falar de cenas incoerentes, devo citar o Gojo nocauteando o Sukuna com Black Flash, e mesmo assim ele conseguindo invocar o Mahoraga, estando literalmente inconsciente, sendo que foi mostrado em vários outros momentos que o Sukuna precisa do sinal de mão e do cântico igualmente ao Megumi. E em si não faz sentido nenhum conseguir invocar ou usar qualquer técnica ou tá desmaiado. E o Gege nunca deu nenhuma explicação pra isso de tão ridículo que é. Se seguir a lógica, o Sukuna teria perdido ali também, exatamente como o Gojo disse. E eu vou te matar antes das 3 rotações. Ele só não contava com o poder do Gege Akutami. E por incrível que pareça, eu também vejo algumas pessoas usando aquela frase final da Uraume para dizer que o Sukuna estava mais fraco por ser um reencarnado. Algo completamente ridículo. Afinal, a Uraume diz que o Sukuna só perdeu por ser um reencarnado. E isso se deve ao fato do Itadori ter um golpe que acerta a alma, conseguindo separar o Megumi do Sukuna, com o rei morrendo no processo. Mas é somente isso. A força dele era exatamente a mesma da Era Heian. Força essa que foi guardada nos 19 dedos que o Sukuna ingeriu. Na realidade, ele estava até um pouco mais forte porque ele tinha mais energia amaldiçoada, já que os dedos foram acumulando energia amaldiçoada com o tempo. E lembrando que o Sukuna estava full power. Afinal, o último dedo ele supriu com o corpo dele da Era Heian, como ele mesmo disse que ia fazer, atingindo seu poder completo. Mas inclusive, embora sendo reencarnado tenha atrapalhado Sukuna na batalha contra os feiticeiros, isso salvou muito ele na batalha contra o Gojo, porque ele conseguiu transferir os danos do Muryokusho pro Megumi e fazer o Mahoraga se adaptar. E ele tinha as 10 sombras em si, né, uma inata a mais. E por estar no corpo do Megumi, o Gojo não o matou em várias oportunidades que teve. Então é uma faca de 2 gumes. Se ele não fosse um reencarnado, ele não iria perder pros feiticeiros. Porém, ele já seria derrotado na batalha contra o Gojo. Então ser um reencarnado fez ele durar mais tempo. Mas ele estava fadado à derrota.
E outro problema é que se ele não fosse um reencarnado, vamos supor que milagrosamente ele venceu o Gojo, ele não conseguiria ativar a reencarnação, e não conseguiria regenerar o corpo dos danos que ele teve contra o Gojo. Então ele seria assolado bem mais facilmente também. Então acho que aquela frase da Uromi não fez muito sentido, acho que foi só uma desculpinha mesmo. Já que se ele não fosse um reencarnado, ele estaria bem ferrado, ele perderia já pro Gojo. E mesmo se milagrosamente vencesse, não conseguiria reencarnar e restaurar os danos. Ele ia ter que lutar naquele estado que ele tava após tomar um rush restrito, que até o Hajime estava vencendo devido ao desgaste corporal e os ferimentos. E por fim, o argumento ridículo que mais tentam usar, as frases finais do Gojo. E isso eu nem preciso falar muito, né? Era literalmente o Gojo em seus últimos delírios antes de morrer, num estado totalmente melancólico após ter tido a batalha mais divertida da vida dele. E de forma alguma isso anula todos os feitos e fatos do mangá que eu apresentei no vídeo. Sem falar que aquela frase dele, não saber se venceria, estava considerando as condições daquela luta, que eram totalmente desvantajosas pra ele, pois o Sukuna tinha conhecimento das técnicas do Gojo e o Gojo não fazia ideia de como era a expansão do Sukuna, ou de como uma Horaga funcionava e etc. E além disso, ele ainda não poderia matar o Sukuna pra não matar o Megumi. Mesmo sem as 10 sombras, esse detalhe não mudaria, a não ser que ele fosse sem o Megumi, sem estar no corpo do Megumi. Aí é outra história, mas não é o que a frase diz. Mas de qualquer forma, é só uma frase de um personagem em seus últimos momentos, que é totalmente rebatida pelos feitos ou pelas frases do narrador, sendo que o Sukuna estava nervoso pela primeira vez em 1000 anos, mesmo com todas as vantagens que tinha, algo que o Satoru não leu, né? O Gojo também pareceu sempre saber que iria morrer. Isso ficou bem claro nos últimos capítulos, onde tivemos alguns flashbacks do Gojo falando umas frases melancólicas, dizendo já deu de Satoru Gojo, né? E que quando ele morresse, iria ser esquecido e que alguém o superaria, finalizando ao dizer que esperava muito do Yuji. E claro, as cartas que ele deixou pra Nobara e pro Megumi, com suas últimas palavras, são a prova final. Ele nunca pretendeu matar o Megumi. Ele foi pra luta sabendo que não ia matar o Megumi, que ia deixar ele vivo, e queria apenas enfraquecer totalmente o Sukuna pra conseguir tirar o Megumi de lá. Ou deixar pros alunos dele, ou deixar pro Itadori tirar o Megumi de lá com os golpes que afetam a alma. Então o Megumi ficaria vivo e leria essa carta. Até porque deixar uma carta pro seu aluno / filho que você pretende matar é um pouco estranho. Enfim, essa é a prova final. E o Gojo sabia que muito provavelmente não conseguiria ser vivo daquela luta por causa de tudo isso. Ele fez de tudo por seus alunos, pra salvar todos eles do Sukuna, incluindo o Megumi. E no final, ele realmente conseguiu, e se divertiu muito durante a maior batalha de sua vida. Então quem sabe, olhando de certo ângulo, o honrado concluiu seu objetivo e obteve sua vitória. E quanto a mim, só posso dizer, você foi esplêndido, Satoru Gojo. Nunca irei te esquecer enquanto eu viver. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado das análises aprofundadas. Então deixa esse like aí, clica no botão de hypar pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Adorei. E se inscreve no canal pra ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos ainda esse ano, conto com o apoio de vocês. E também considera virar membro do canal, tem vários Deixa o benefícios like, incríveis pô, pra deixa o like, vocês, compartilha. me ajudaria demais a comprar um PC novo e melhorar a produção dos vídeos. Não se esquece de comentar aí 10 vídeos sobre Jujutsu Kaisen. Fofo. Esse final foi fofo. Sabe o que é engraçado? A gente poderia, sabe o quê? Nem ter começado esse vídeo. Não, tô... Cala a boca. Não, pô, tô falando sério. Se o Toji mirasse certo, nem teria essa discussão, pô. O culpado é o Toji. Vai falar o quê? Não tinha O nem Toji, ninguém. porra, se Tava arrancasse sem a cabeça fora, nós não estaria aqui nessa porra. Que inferno, velho. Hoje eu torço pro Toji. É, eu quero que, porra, mamou pra um primata. Mas o primata foi primata. Foda. Não, aqui, ó. Eu vou falar pra vocês. Ai, Concordo com tudo. eu concordo com tudo que ele falou. Quando ele postou esse vídeo, ele terminou o vídeo, postou, ele deve ter... Cozinhei. Aqui, realmente. Engraçado que o Gojo aprendeu a energia reversa morto, né? Esse bagulho do cara. Se o Horaga tivesse olho, ele não teria errado o corte, teria acertado a cabeça do Gojo. Ó, eu vou falar pra vocês, graças a Deus, nós não somos pessoas de se apegar tanto a um personagem. Quer dizer, você é o Takemichi, né? Mas nós não somos pessoas ao ponto de se apegar, ao ponto de se apegar tanto ao personagem, de querer enfiar a goela abaixo. Quer dizer, vou falar por mim, não vou falar pelo João. De querer enfiar a goela abaixo dessas coisas assim. Porque o João tem essa coisa com o Takemichi, então. Não, mas o Takemichi é mais pelo meme mesmo. É mais pelo meme, justo. Entendeu? Eu gosto, se o povo não gostasse, pra mim foda. Só que o povo pegou pra Cristo. E é Aí engajamento. você pegou pra Cris também. Entendeu? Mas é que eu quero que se foda. Eu quero que o Sukuna vá pra casa do caralho. Eu quero que o Gege vá pro inferno. Quero que o Gojo já tá, né? Partido ao meio, mas também vá. Eu quero que se foda, mano.
Porra, discutir sobre power scaling é a coisa mais chata que existe, boy. Que isso? Eu acho que tudo nessa vida, Tudo quando... poderia mesmo. Eu acho que tudo nessa vida, quando você não aprende a baixar sua orelha e escutar a opinião do outro, e saber fazer uma trocação de argumentos legais, ao invés de só querer ficar enfiando goela abaixo. Eu não gosto. Cara, é muito chato. Eu não gosto. É isso, deixa ele e deixa a gente. É isso aí. Catrina, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigada, parabéns pelo cara por ter feito esse vídeo, por ter tirado tempo da vida dele de ter feito esse vídeo. A gente não concorda com muita coisa, alguma coisa ou outra a gente concorda. E tá tudo bem, tá tudo certo, é a vida. Vídeo original na descrição. Tá ali o último vídeo aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.